Estamos de volta para continuar nossa investigação sobre as consequências do estresse para o nosso corpo. Estamos buscando respostas para a pergunta da internauta Gabriele Silva. Ela quer saber se o estresse pode causar dor no corpo. Nós já conhecemos o processo que o estresse desencadeia no nosso organismo e chegou a hora de saber como ele pode afetar a nossa saúde quando se torna crônico. E eu vou fazer isso aqui no Departamento de Ciências Biomédicas da Pontifícia Universidade Católica, a PUC do Rio Grande do Sul. Vem cá. A gente vai conversar com o biólogo Moisés Bauer. Ele é professor de imunologia e pesquisador do estresse. É verdade, Moisés, que o cientista francês Louis Pasteur foi o primeiro a fazer uma correlação entre estresse e a diminuição, quer dizer, o enfraquecimento do nosso sistema imunológico? Quando ele fez isso e como é que foi? É verdade, Alexandre. No século XIX, o Louis Pasteur foi o primeiro a identificar em experimentos com galinhas que estavam expostas mais ao frio, que eram mais suscetíveis às infecções bacterianas. Logo, ele concluiu que o estresse do frio geraria uma maior suscetibilidade às infecções. E naquele momento, Pasteur já utilizou o termo sistema imunológico e estresse? Na verdade, Alexandre, não foi Pasteur que usou esse termo pela primeira vez. Foi um cientista húngaro chamado Hans Selye que utilizou o termo estresse, que veio da engenharia, que se aplicava à tensão de materiais sob tensão. Então, esse termo de tensão foi aplicado a nível do organismo. E o Hans Selye foi o primeiro cientista que explorou, de fato, essas questões de como que o estresse altera as nossas defesas, como que o estresse altera, na verdade, as funções da nossa fisiologia. Que doenças que podem ser causadas pelo estresse? Doenças infecciosas, por exemplo, aparecem com maior facilidade, né? Doenças infecciosas virais ou bacterianas. Gripe, resfriado, herpes labial, enfim, várias infecções aparecem com maior frequência em pessoas estressadas. Nós temos relatos e estudos mostrando uma incidência maior de câncer a longo prazo em pessoas estressadas. Doenças autoimunes como o lúpus, a diabetes e a psoríase se agravam durante o estresse. E pessoas que têm rinite, asma também têm crises exacerbadas ou piores em períodos de estresse. O estresse pode causar dor no corpo? Alexandre, o estresse crônico ele pode causar dor a longo prazo. No estresse agudo não, o estresse passageiro rápido não está associado com dores no corpo. Existem diferenças entre o estresse prolongado e o estresse curto, o estresse agudo, né? O estresse que acontece num único episódio em nossas vidas. Explica pra gente, que diferença seria essa? Então, por exemplo, o estresse agudo é um estresse onde você vai passar no momento uma discussão em público, vai se acalmar logo em seguida, uma discussão com a sua esposa, com o seu esposo. É o momentâneo. O momentâneo, né? Onde você tem aquela alteração cardíaca, né? Aquele aumento da frequência cardíaca, respiratória. Isso tudo prepara você ao estresse. E esse estresse é um estresse bom no sentido que consegue até aumentar as nossas defesas. Ao contrário, o estresse crônico, aquele estresse repetido, que está mais associado com muita ansiedade, com muita depressão, esse estresse está associado com doenças. Que pesquisas importantes sobre esse tema estão sendo feitas aqui na PUC? Alexandre, nós temos pesquisas mostrando que o estresse consegue envelhecer mais rapidamente as nossas defesas. Os nossos linfócitos em pessoas estressadas se comportam como se fossem linfócitos de pessoas mais velhas. Com isso, demonstramos a ligação que o estresse envelhece a gente mais rapidamente, não só a nossa pele, que pode ser visível, alterações como rugas aparecem com maior facilidade, mas também mostramos que o estresse, a partir da liberação de cortisol no nosso corpo, consegue envelhecer mais rápido linfócitos, baixando as nossas defesas. O professor Moisés foi o orientador de uma pesquisa sobre o uso de acupuntura no gerenciamento do estresse. E eu vou conversar agora com o autor da pesquisa. Já volto para falar com o senhor. Fecha agora no laboratório, Alexandre. Até mais. Certo. Tem horas que a gente precisa parar, cuidar da gente, relaxar. É uma pena que não posso dar minha pedalada agora. Deixa eu trabalhar. Doutor Tiago, com licença. Deixa eu apresentar para vocês. Esse é o fisioterapeuta Tiago Sebastião Pavão. Ele é professor da Universidade Luterana do Brasil. Eu soube que a sua pesquisa rendeu até uma publicação numa revista científica internacional, não foi? Exatamente, uma pesquisa que foi publicada na Neuroscience Letters. Como é que foi essa pesquisa? Bom, a pesquisa foi feita com a utilização de 6 pontos de acupuntura, um ponto localizado no tornozelo, outro ponto localizado no joelho e um ponto utilizado na mão. Ela teve como objetivo a diminuição dos sintomas de estresse, ansiedade e depressão, assim como aumentar a imunidade, as células de defesa do organismo, tanto em adultos jovens quanto em idosos. Esse foi o foco.
Quer dizer, relacionar o estresse ao sistema imunológico, a defesa das pessoas. Agora, por que você utilizou esses 3 pontos que você mencionou? Na verdade, eu utilizei esses pontos porque o ponto que a gente usa no tornozelo é o ponto relacionado ao nosso baço. E o nosso baço, ele contém uma série de células de defesa. O ponto que eu utilizei no joelho é o ponto relacionado ao estômago. É um ponto onde a gente consegue relacionar todas as patologias de estresse. E o ponto utilizado na mão é um ponto que utiliza como uma forma de analgesia, de tirar a dor das pessoas. Por isso que algumas pessoas que têm estresse crônico sentem dor de estômago? Perfeito, Alexandre. Quando as pessoas elas começam a ficar acometidas do estômago, por exemplo, geralmente elas estão com um processo de estresse, porque o estresse ele faz com que o ácido do estômago modifique. Então essa modificação ela vai gerar alguns problemas como gastrite, como azia, refluxo e até úlcera. Eu soube até que você trouxe algumas pessoas que participaram da sua pesquisa, não foi? Isso mesmo, vou chamar eles. Andréa, Sandro. Sejam bem-vindos ao Globo Ciência. Tudo bem? Tudo bom. Como é que era a vida de vocês? Vocês eram muito estressados? Muito estressado. A minha rotina era muito pesada, muito corrida. E aí minha imunidade caía, eu vivia gripado. Então depois que eu fiz as sessões de acupuntura, melhorou bastante. Você sentia alguma outra coisa no corpo? Dores musculares de cansaço geral, dores no pescoço, dores na coluna, na lombar. Aquela sensação de cansaço geral. E você, Andréa? Como é que você era? Você tinha muito estresse? Naquele momento em que foi feita a pesquisa, em que eu participei da pesquisa, eu estava no auge do estresse. Não pelo trabalho, mas sim pelo transtorno de me deslocar de um local para o outro, porque eu dou aula em 7 lugares, então eu tenho que me deslocar durante o dia, da zona norte à zona sul da cidade. Trânsito, tudo isso poluição, barulho, isso gera um estresse muito grande. O que você sentia? Dores musculares na altura dos ombros, dor de estômago, cansaço. Apesar de eu praticar atividades físicas regulares, ainda assim eu sentia tudo isso. Como é que você está se sentindo agora? Ótimo, excelente. Sim. A ansiedade e o cansaço diminuiu bastante, as dores musculares também. E você, André? Para mim o alívio foi imediato. Logo nas primeira, segunda sessão eu já senti diferença, sim. Atingiu os pontos fundamentais para melhorar o meu quadro. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. Doutor, qual a explicação científica para esses resultados? Na verdade, esses resultados eles foram obtidos através de um aumento imunológico, da imunidade, das células de defesa. O que aconteceu? Nós ativamos com as agulhas o nosso baço que produz essas células imunológicas. Nós também ativamos algumas estruturas do estômago que fazem com que o ácido do estômago diminua e, consequentemente, o estômago funcione melhor. Funcionando melhor, provavelmente a gente absorva melhor os alimentos e a gente consiga ter um menor índice de estresse. E também utilizamos esses pontos que são relacionados nas mãos com a analgesia. E toda pessoa que não sente dor é uma pessoa que vive melhor. Consequentemente, diminui estresse, diminui ansiedade, sintomas de depressão e aumento das nossas células de defesa. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Alexandre. Então agora eu vou voltar à universidade para conversar com o Dr. Moisés. Vem cá. Com licença, doutor. Olá, Alexandre. Eu soube que quando você foi convidado para orientar a pesquisa, você não acreditava muito nos resultados, não foi? É verdade, eu acreditava que iria produzir um relaxamento, mas não acreditava que iria ter algum benefício sobre a resposta imune. E mexeu no sistema imunológico, na defesa? Mexeu, Alexandre. Para minha grande surpresa, para nossa grande surpresa, mexeu. A resposta de proliferação de linfócitos, que foi vista antes e após as sessões de acupuntura, melhorou a tal ponto que a resposta de proliferação nos idosos que passaram sobre as sessões de acupuntura ficou tão boa quanto a resposta de proliferação de linfócitos de pessoas mais jovens, igualando essa resposta de proliferação, que é o índice da nossa imunidade, com o índice de resposta de pessoas mais jovens, mostrando que a gente consegue reverter alguns processos que nós acreditávamos que não seria possível, né, de reverter, com sessões que induzem relaxamento, que induzem um benefício para a nossa atenção, aliviam a atenção do indivíduo, que é a acupuntura. Agora, vocês chegaram à conclusão do porquê que isso aconteceu? Não, isso ainda vai ser visto em estudos futuros, Alexandre. Foi um estudo pioneiro que demonstrou pela primeira vez a relação da acupuntura em pessoas mais idosas
com a nossa imunidade, com as nossas defesas. Daqui para frente a gente vai avaliar um pouquinho mais sobre as questões de o benefício dessas sessões de acupuntura sobre o sono, para saber se a acupuntura vai trazer algum benefício também em relação a isso. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado a você, Alexandre. Que aprendamos a gerenciar os nossos estresses e transformá-los, sobretudo, em estresses positivos que fazem parte da nossa vida. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em prática um pouco do que eu aprendi. Vou cuidar de mim. Olha o visual. Vou dar minha caminhada às margens do Rio Guaíba.